Então a gente vai aqui para a nossa aula da nossa disciplina Uso do R para Análise de Dados. Hoje é 26 de outubro de 2024. Então, a nossa aula de análises descritivas. Acho que primeiramente, né, a gente vai tentar carregar aqui os nossos pacotes que a gente vai utilizar na nossa aula. A gente basicamente vai utilizar dois pacotes aqui, que é o Tidyverse, que quem não tiver, né, precisa instalar, só vir aqui, package, install. Professor, sem querer interromper, mas só interrompendo rapidinho, naquela tarefa 2 que o senhor passou para a gente, naquele questionário lá, tinha duas questões lá que fazendo... Quando eu não conseguia fazer direto, só conseguia fazer se tivesse aquele pacote deploy instalado. Bacana. Eu não lembro de cabeça agora, mas direto eu não consegui fazer, só consegui fazer com deploy. Só conseguiu fazer o quê? Desculpa. Eu não consegui fazer o comando que estava lá direto. Eu só consegui fazer depois que instalava o pacote deploy. Só que lá na questão não tinha nada referente ao deploy, entendeu? Entendi. Obrigado. Então, acho que se você conseguir colocar no grupo ali, mas eu acho que todo mundo conseguiu, né? A maioria. Tá, então, né, se precisar instalar o pacote, só escrever o nome aqui, né, clique em install, você vai instalar o seu pacote. Então, os pacotes que a gente vai utilizar o Tidyverse mais o read XL, que é um pacote que tem uma função para importar planilhas no formato XLSX. Tá, agora a gente vai carregar o nosso... primeiro mudar o diretório. E professor, eu não consegui instalar esse Tidyverse. Está falando aqui que eu tenho que instalar o ggplot 2. Não, carregamento do pacote namespace falhou para ggplot 2. Então, eu acho que se deu um erro ali, ele deve instalar, mas não funcionou o ggplot 2, que é basicamente o que? O Tidyverse aqui, quando é um pacote que traz junto uma diversidade de outros pacotes, né? Quase 10 pacotes no conjunto aqui. Um deles é o ggplot 2, mas depois eu posso dar uma olhada no seu caso. Tá, aqui a gente vai mudar o diretório. Eu não vou conseguir usar, né, para poder rodar aí. Não, então, a ideia... Eu estou gravando o vídeo e eu vou postar o vídeo, né? Então, depois vocês façam lá no tempo de vocês. Não precisa fazer agora, né? Eu recomendo que, inclusive, não abra o R e não tente fazer ao mesmo tempo. Tudo bem, então, professor. Professor, só uma pergunta. Quando está assim, diz esse pacote foi compilado, significa que ele instalou? Sim. Ok, obrigado. Então, eu vou mudar aqui o diretório, né? Eu vou aqui na minha pasta onde está a minha planilha de dados. Eu geralmente copio aqui o endereço, né?
na barra de endereço lá do navegador do Explorer, eu colo aqui esse endereço e duplico as minhas barras à esquerda. Onde tem uma barra, eu coloco 2. Com isso, eu consegui mudar o meu diretório, né? O meu diretório já aparece aqui, ó, na pasta dados que ele está olhando. Então, com a função dir, eu vejo os arquivos que estão lá dentro, né, da minha pasta. Eu vou trabalhar com esse conjunto de dados que chama íris pétalas. Eu passo depois para vocês. Vou chamar esse conjunto de dados de D, usar aqui a minha função read Excel. Ele leu. Deixa eu limpar aqui. Então, ó, uma coisa aqui, ó, quando eu rodo essa função, o D já aparece aqui, né? Que é o meu conjunto de dados, ó. Então, eu já tenho aqui um conjunto de dados chamado D, é uma planilha, né? E ela tem 150 observações e 5 variáveis. Posso aqui dar uma olhada no head né? Nas primeiras, quando eu uso a função head, ele mostra as minhas 6 primeiras linhas da minha planilha de dados. Então, é um conjunto de dados que eu tenho 3 espécies de planta. Eu tenho o comprimento da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala e largura da pétala. Então, esse é o conjunto de dados que a gente vai trabalhar. Eu posso fazer aqui alguns gráficos exploratórios do meu conjunto de dados. Posso já usar o ggplot, que é uma função que, se eu carrego o tidyverse, já fica disponível. Então, o meu conjunto de dados D, AES, e aí eu coloco a minha variável que eu quero, né, no eixo X e Y. Que vai ser comprimento da pétala em função da largura. Tá. Aí eu vou colocar aqui de on point. Eu vou fazer um gráfico simples de ponto do comprimento em função do comprimento em função da largura da pétala. Ele mostrou para mim aqui que ele não encontrou essa variável, então que é o comprimento da pétala, né? Ó, na verdade tem o P aqui, né? Então é comp. E ele conseguiu fazer aqui para mim um gráfico do comprimento em função da largura, mas eu sei aqui que eu tenho 3 espécies aqui, né? Por exemplo, posso fazer isso aqui, unique de espécies, para mim entender quantas espécies que eu tenho. Tenho 3 espécies aqui, né? O unique vai pegar o quê? Mostrar somente um valor, um único valor, um único nome, né? Eu tenho 150, aqui, ó, a minha coluna de espécie tem 150 valores, 50 de cada um. Mas quando eu peço o unique,
aí ele mostra só um de cada. Então, eu posso pedir que ele coloque cor aqui nos meus pontos para cada uma das espécies. Então, eu quero uma cor de acordo com a espécie. E ele colocou aqui para mim, né, uma cor para cada uma das espécies. Então, eu vejo que tem uma espécie mais aqui, né, com pequeno comprimento e largura, uma intermediária, e a minha espécie virginica, ela tem as maiores pétalas e sépalas. O que eu posso fazer aqui? Eu posso adicionar uma linha de tendência para ver como se comporta essa linha de tendência aqui para as 3 espécies, né? Tem diversas formas de fazer, mas uma delas é colocar um stat smooth e o método seja igual a um LM. Com isso, eu tenho aqui o meu plot e ele adicionou aqui uma reta, né, para cada uma das espécies. Posso copiar isso aqui, colar embaixo e mudar. Por exemplo, parece que esse conjunto de dados aqui, né, eu posso ignorar as espécies e ter uma única regressão aqui com esses dados. Como que eu faço isso? Só tirar essa parte, né? Eu volto para os pontos pretos com uma única reta na minha regressão, né? Eu deixei de ter os dados separados por espécie. Mas eu posso também querer o quê? Cada uma da espécie num gráfico diferente, separado num gráfico um do lado do outro. Uma forma de fazer isso é o quê? Eu adiciono um faced wrap com a espécie em função de alguma coisa com cifrão ponto. Ele vai fazer o quê? Criar para mim 3 gráficos, um para cada espécie. Mas tem uma coisa aqui que não é boa, que é o quê? O eixo ficou padronizado para 3 espécies, mas a variação dessa vai só até 2. Essa aqui fica entre 3 e 5. Então, eu posso pedir para ele organizar isso aqui, né? Ajustar para que cada espécie tenha somente o eixo venha só até o último valor ali. Então, eu posso adicionar aqui, vírgula, scale igual 3. Então, ele melhorou o meu gráfico aqui, né, considerando somente o eixo aqui ajustado para cada uma das espécies, mas eu tenho as 3 espécies uma do lado da outra, né? Eu vejo aqui que para versicolo parece que eu tenho uma distribuição menor dos pontos no entorno da reta. Então, para versicolo, o comprimento da pétala está muito melhor relacionado com a largura. Enfim, então, tem uma série de gráficos aqui que a gente pode fazer para explorar um pouco o nosso conjunto de dados, né? Fazendo pequenas modificações aqui, a gente consegue ter uma boa visualização do nosso conjunto de dados. A gente, ao longo de toda a disciplina, vai estar trabalhando bastante essa parte de
da visualização, né, dos gráficos, que eu acho que é muito importante. Tá, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um conjunto de métricas descritivas para nossa variável. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou chamar res, que é um outro nome, e aí eu vou construir isso aqui em cima da minha planilha D, né? Aqui é o pipe que eu uso, né, para trabalhar em cima desse conjunto de dados. E daí eu vou fazer um group by espécies. Então, o que eu quero? Olha, para cada uma das espécies, você calcula para mim as métricas descritivas que eu tenho interesse. Eu posso fazer um summarize. Primeiro, eu quero saber o número de flor, né, que é o meu N amostral para cada uma. O N aqui já funciona para isso, tem outras formas. Eu vou trabalhar só com o comprimento da sépala, mas depois vocês podem fazer outras coisas. Eu vou calcular a média, né? Então essa função min vai calcular para mim a média. Eu posso, o que mais? Calcular outras métricas aqui, né? Então a média, a variância, desvio padrão, é a função SD, Standard Deviation, tá, mediana, que mais? Quartil, primeiro e terceiro quartil, quantile, CEP, comp, probabilidade de 0,25, copio isso, mudo a probabilidade para 0,75, eu vou ter o terceiro quartil, né? O primeiro e o terceiro quartil. Beleza. Acho que a princípio, essas métricas que eu posso calcular. Espécies, tá errado, né? Deixa eu ver qual que é a nossa espécie, não tem o S, então ficou um S a mais.
Outra é o E aqui, né? Espécie em português. Pronto, deu certo. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei uma planilha que resume, né? Como eu fiz o group by por espécie, então, ó, na primeira coluna fica o que estava no que eu coloquei dentro do group by. Dá para colocar mais de uma, que é o que? Agrupar por essa coluna que tem lá os vetores de texto, né? No caso, as nossas espécies. Tem 3 espécies. Esse é o N, né? 50 amostras para cada espécie. Aqui a média, variância, desvio padrão, mediana, o primeiro e o terceiro quartil para o comprimento da sépala. Beleza. Tá, eu posso... Então, eu criei aqui, né, numa só função, uma diversidade de métricas descritivas para o meu conjunto de dados. Eu posso aqui continuar calculando algumas coisas, né? Por exemplo, erro padrão e intervalo de confiança. A gente já tem tudo o que a gente precisa para calcular o erro padrão. O que é o erro padrão, né? É o desvio padrão dividido pela raiz quadrada de n. E aí, com isso, a gente consegue calcular também o intervalo de confiança. Então, a gente tem aqui o res. Vamos trabalhar res2, que vai ser igual o res. Vamos trabalhar em cima dessa mesma planilha. Vamos usar a função mutate, que vai permitir a gente criar uma função que permite a gente criar nova coluna, né, para esse conjunto de dados. Aí, uma delas vai ser o quê? CEP, né, comprimento da sépala SE, que é o quê? A sigla para erro padrão, que vai ser CEP como a gente viu aqui, o erro padrão é o quê? Desvio padrão dividido pela raiz quadrada de n, né? Então, aqui a gente tem o desvio padrão, que a gente calculou aqui em cima. SQRT é a função no R que calcula a raiz quadrada. E o n que é o nosso número de amostras, tá? Em n-flor que a gente guardou, né? N-flor. Beleza. Então, a gente tem o nosso erro padrão. Agora, a gente consegue calcular o quê? O intervalo de confiança. Que vai ser igual a 1,96 vezes o nosso erro padrão. CEP CSE. Aqui eu já tenho, né, o nosso erro padrão e o nosso intervalo de confiança. Professor, da onde você tirou esse 1,96? Isso aqui é o número de desvios padrões que está associado a um intervalo de confiança de 95%.
É isso aqui que eu estava mostrando para vocês, né? Se eu pegar quase 2 desvio padrão aqui, mais ou menos, então eu vou ter o meu 95% dos meus dados aqui. Tá, então eu tenho intervalo de confiança. Então aqui, ó, qual que é a média? 5,06 para cetosa, mais ou menos 0,9, né, para cima ou para baixo, colocando o erro, é o intervalo de confiança. Média para versicolo, 5,9, mais ou menos 0,9. Então, olhando aqui, a gente sabe o quê? Que, por exemplo, estatisticamente, a cetosa não é diferente da versicolo, mas é diferente da verginica aqui, né? Ó, 0,9, 0, não, acho que é 0,09, então todas são diferentes, estatisticamente diferentes uma das outras. A gente vai, nas próximas aulas, fazer um plot disso, interpretar melhor visualmente, né, nos gráficos, o intervalo de confiança, trabalhar um pouco com esses dados, mas, a princípio, para hoje, era um pouco essa ideia de trabalhar com vocês a forma de utilizar, né, calcular diversas métricas descritivas para um conjunto de dados e, com base nisso, né, interpretar algumas coisas, né? Então, a gente calculou média, variância, desvio padrão, mediana, primeiro e terceiro quartil, e aqui a gente tem erro padrão, e aqui a gente tem intervalo de confiança. Beleza, pessoal? Dúvida?